como essas pessoas, essas e essas aqui. Eu não vim falar aqui de comportamento, eu vim falar aqui de caráter. Eu não vim aqui falar para você 10 regras ou 10 passos para ser um cristão vitorioso. Eu vim aqui dizer para você quem você é diante de um Deus que é santo, que é perfeito, que é soberano. Deus, Ele, como eu falei, Ele não é um apêndice na nossa vida. Ele não é alguém que de repente eu tiro da cartola, eu estou precisando de Deus e agora eu vou tirar Deus. Eu estou precisando de Deus, eu vou no acampamento para renovar a minha vida. Você está diante de um Deus que é justo. Você está diante de um Deus que ama, mas que também é justo. De um Deus que ama você, mas de um Deus que se mira também. E às vezes a gente pode até se perguntar, mas meu Deus, peraí, pastor, como é que Deus é irado? A Bíblia fala lá em João 3:33, que aqueles que se mantêm rebeldes e descrentes, a ira de Deus permanece sobre eles. Sabe, o problema é que muitas vezes a gente olha a Deus como uma ideia. A gente olha a Deus como alguém que vai chegar e vai tocar no meu coração no momento do louvor e eu vou me sentir arrepiado e sentir uma alegria no coração. Olha, eu não sei se você teve encontro com o Senhor, mas eu quero dizer que esses dias aqui, a minha oração é que Deus use a minha vida e a vida do pastor Marcos para falar o seu coração poderosamente. Para que você não saia daqui como você entrou. Ao mesmo tempo que não tem, eu não vou chegar para você e dizer, olha, deixa os seus problemas lá fora. Não. Não existe isso. Você é um problema. Eu sou um problema. E só existe um Deus que é perfeito aqui entre nós, o único capaz de resolver a nossa vida. Então, quando a gente entrou naquele portão, nós entramos com todas as nossas feridas. Nós entramos com todas as nossas mazelas. Nós estamos diante dos médicos que pode renovar a nossa alma nesse mundo. Eu quero pensar com vocês nesse texto que fala aqui sobre alguns aspectos, algumas características, aqui, à luz da palavra de Deus, falar de 3 características daqueles que são verdadeiramente cristãos. A primeira característica é que aqueles que são verdadeiramente cristãos, eles são chamados. O Evangelho não é qualquer coisa barata. O Evangelho não é um produto fabricado, onde eu chego para você, eu ofereço você, e de repente você olha diante de tantas opções, você pega e diz, não, eu não quero isso aqui. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é Cristo crucificado. O Evangelho não é qualquer coisa. Ser cristão, biblicamente falando, não é particularmente uma decisão sua, mas é uma decisão de Deus. Eu quero dizer que se Deus não decidir salvar você, você está perdido. E é por isso que você e eu precisamos clamar essa manhã. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Você pode se perguntar, mas Deus não é amoroso? Deus é amoroso, querido. Mas Deus é santo. E a gente não pode deixar de perceber isso. Você não está aqui porque você escolheu seguir a Cristo. Você está aqui porque Ele escolheu você. Deus que reina sobre todas as coisas. Só nos resta clamar ao Senhor por misericórdia. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos. Aqueles que não nasceram de novo estão mortos nos seus delitos e pecados. Eu diz lá em Efésios 2, né? Ser cristão não é uma decisão minha, mas é uma decisão de Deus. Lá em João, capítulo 15, versículo 16, o próprio Senhor Jesus diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Vamos pensar aqui sobre alguns pontos. Em primeiro lugar, como falei, o homem, espiritualmente falando, ele é incapaz de ir até Deus, porque lá em 1 Coríntios 2,14, diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Qual a condição do homem? A condição do homem é uma condição de morte. E só Deus pode dar vida para você. João 3,3 diz, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse verbo nascer aqui, ele está no passivo.
Você, diante da ação soberana de Deus em salvar o homem, você é passivo. É só Deus quem age. Amém? Sabe, gente, como é duro nós ouvimos isso nos dias de hoje. Como é desconfortante para nós. Sabemos que não depende de nós. Sabemos que nós estamos à deriva, a não ser que Deus nos encontre. E a minha oração é que Deus encontre você nesses dias. A minha oração é que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Sabe? Quando eu entendo que eu sou chamado por Deus, as coisas mudam. As coisas mudam. Porque nós somos chamados por um Deus que é gracioso. Quando o Senhor Jesus ele esteve aqui, Ele poderia de repente curar você e a mim, simplesmente com uma palavra, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele andou sobre as águas. Mas Ele resolveu tocar em nós. Pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 5, no versículo 27, que andando, Jesus olha para um publicano e diz, olha, segue-me. O publicano naqueles dias era alguém que era repudiado por todas as classes sociais. As pessoas não queriam se relacionar com ele porque eram pessoas que roubavam as outras, sequestravam as pessoas, batiam nos outros por causa de impostos. Jesus vai para esse tipo de gente e chama essas pessoas. Eu quero dizer para você aqui, não importa onde você tem vivido hoje, não importa o que você tem feito, não importa as coisas que determinadas pessoas têm feito a você, que classe social você pertence, de que família você veio. Eu quero dizer para você, se Deus tem um chamado na sua vida, as coisas vão mudar. Tudo pode ser diferente. Porque quem dita as regras não é o conselho que a gente vive, mas é o Deus que a gente serve. E se Deus quer salvar você, Ele vai salvar, porque Ele é soberano para isso. Deus, Ele chama a cada um de nós. Deus chama a quem quer para seguir. Clama, Senhor, nessa manhã. Clama a Deus. Peça para que o Senhor aceite você. Peça para que o Senhor pegue, não, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ah, queridos, nós precisamos refletir sobre isso. Para que nós somos chamados? Nós somos chamados para a salvação. Isso implica em comunhão com Jesus. Isso implica em vida eterna. Sabe, gente, o que está acontecendo aqui, como é prazeroso, como é gostoso, como é maravilhoso, mas depois passa. O que está acontecendo aqui é algo que tem a ver com a eternidade. Deus pode mudar a sua vida para sempre. O que eu estou falando aqui é algo que vai repercutir na sua vida, assim como tem repercutido na minha vida. Apesar das pessoas, apesar do acampamento, eu agradeço a Deus, porque Deus tratou muitas coisas na minha vida e continua tratando até hoje. E a Bíblia diz que Ele vai tratar até a volta dele. Mas eu lembro, quando eu me converti em 2001, 29 na igreja, mas poucas pessoas lembram como é que eu era. Eu me converti, eu fui o contrário. Tem gente que, de repente, tem um cabelo malucão e tal, brinca aquela coisa toda, aí se converte, aí começa a usar só uma polo, camisa social por dentro, aquela coisa toda, ou equilíbrio, né? Já. Eu fui o contrário. Eu era assim, aí quando eu me converti, eu arrepiei o cabelo, aí fiquei triste, foi diferente. Eu fazia isso porque eu queria fazer parte de uma galera. Eu fazia isso porque, na época, a galera era do rock e tal, e eu gosto de rock até hoje, eu achei massa eu fazer tocando. E, para honra e glória do Senhor, teve um aniversário de uma irmã lá da igreja, e ela convidou todo mundo e não me convidou. Eu achei isso maravilhoso, não na hora, depois. Eu queria ser aceito pela galera, eu queria fazer parte daquele grupo. E eu até estava falando com todo mundo, e era conhecido por todos, era olhar para lá, olhar para cá. E naquele dia, Deus utilizou isso. Um detalhe, uma coisa tão simples, mas Deus utilizou isso para sondar meu coração. Naquele momento eu comecei a me perguntar, meu Deus, por que eu estou indo para a igreja? Meu Deus, por que eu estou seguindo a Ti? De repente você está seguindo a Deus
De repente você está nessa igreja. De repente você veio para cá porque seu pai obrigou você a estar aqui. De repente você está aqui porque seu colega perturbou tanto. De repente você está aqui porque, sei lá, sua namorada veio e aí eu não vou deixar ela só. Por tantos outros motivos, Deus sempre Ele vai sondar o nosso coração e vai fazer com que a gente venha refletir. Por que nós estamos aqui? Clame a Deus nesta manhã. Clame ao Senhor que aceite você. Segundo lugar, a segunda característica do verdadeiro cristão é que essas pessoas elas são amadas. Olha o que diz aí a palavra no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em por nós. A ideia ali daquele verbo amor é um amor completo, é um amor perfeito. Não é um amor que está se aperfeiçoando. Por exemplo, Teve acampamento na área, galera. Falou. o nosso amor pelo outro, ele vai se aperfeiçoando.